Já era. Tá ao vivo, tá? Tá bom. Só um minutinho para eu me organizar aqui o negócio. Tá. Nossa, esqueci de pegar minha água. Deixar isso aqui. Esqueci de pegar água também. Dá mandar uma mensagem aqui para mim. Aquiles Augusto, prazer vê-lo você aqui, né? Vê-lo você pelo tempo. Esse é o 10º encontro do ciclo Diálogos que Curam, que a BMPP e o Instituto Teófilo estão promovendo para a gente divulgar a ciência e a cultura de paz nesse país. Estamos todos esgotados, cansados, às vezes desanimados, alguns mais deprimidos. Então, muito obrigado pela tua presença. Você que é um expoente da psicologia nacional, né, um psicoterapeuta sênior, trouxe várias correntes de vanguarda, tem experiência com grupos de homens, né, independente do seu sexo de gênero, mas a gente olha, as mulheres sabem buscar, né, ajuda. Homens, acho que a gente pode falar também, talvez em algum momento como pacientes ou como pessoas cidadãos desse país. Então, bem-vindo, prazer e obrigado pela tua presença. Prazer é meu, Rubens. Muito bom estar junto com você sempre. Ô, Aquiles, conta pra gente, por que você resolveu ser psicólogo? Você é um homem já numa época que não tinha tantos psicólogos, não é? Então, nenhum acidente de percurso no primeiro momento, né? Na realidade, eu sou de uma época em que você optava, você podia ser médico, engenheiro ou advogado, né? Basicamente. E aí eu optei pela medicina, porque já no ginásio já vi um interesse, né, pela área da saúde, nas escolhas. E a psicologia ela não foi a primeira opção no primeiro momento, não é? Teve lá uma situação X. Acabei indo como segunda opção para a faculdade de psicologia, era uma escola que diziam que ia ser de medicina psicossomática e tal, tudo era muito novo, mas descobri mesmo já trabalhando num sanatório, né, naquela época. Aí você começou a vir uma informação que não tinha, porque eu sou antes da antipsiquiatria, né? Claro. Então, percebe? Então, eu descobri que tinha uma outra, vamos dizer, todo mundo pensava só na doença do corpo físico, e a doença mental era algo que sempre, não é? Sempre que se tratou-se dela de várias formas, né? Punha na fogueira, depois isolaram, aí depois foi para o sanatório, e ali eu comecei a perceber, né? A entender melhor na relação com os pacientes. Eles me ensinaram muito, não é? Enfim, e ali comecei a aprofundar os estudos na escola. Era o final dos anos, aliás, começo dos anos 70, né? Isso que eu contei. Um ano político também no Brasil, né? Um ano importante politicamente, né? Eu tive lá meus problemas políticos, consegui Suas vivências. minhas vivências, isso, minhas vivências, consegui terminar em São Paulo. E aí, em São Paulo, aconteceram duas coisas que eu acho que mudaram a minha vida. Dois encontros que foram bastante importantes.
Acho que o primeiro encontro foi com a Mary Jane, que é minha companheira até hoje, que já esteve aqui, que minha vida deu um outro rumo, não é? Com a qual eu tenho aí 3 filhos, né? Tive 2 meninas e um menino maravilhosos, tenho 2 genros, tenho 2 netos, 2 genros e uma nora, quer dizer, são pessoas maravilhosas, né? E a Mary, que até hoje comigo, trabalhamos juntos no IBAR, né? Que ela teve aqui pelo IBAR também, ela é presidente hoje do IBAR. E o outro Instituto Brasileiro de Análise Reichiana, que desenvolve cursos de formações nessa área de psicoterapia corporal, né? Isso. Eu ia chegar nisso, que o outro encontro foi o Reich, né? Então, o encontro com o Reich foi fundamental já nos bancos da escola. Aí eu fui para o SEDES Sapiens, na época foi a primeira turma lá do SEDES, e pela mão da Ana Verônica Maltner, já nos deixou, e fiz encontros com as pessoas da época. Por quê? Porque foi a busca de uma terapia de abordagem corporal. É isso que muda tudo. Então, de lá para cá, foram várias pessoas, né, que transitaram pela minha vida, pessoas que eu tenho um profundo respeito, pessoas que ainda estão aí trabalhando, né, da Regina Fabre, Liane Zink, o Godoy, que nos deixou, enfim, pessoas que eu gosto muito, né, são pessoas que eu tenho muito respeito e admiração. E aí, uma outra grande mudança, então, foi o encontro com o Federico Navarro, né, da onde eu acabei também estive presidente lá da Sociedade de Ergonomia de Vegetoterapia de São Paulo, e, posteriormente, Genovino Ferri, que é a pessoa também, um ser humano fantástico, que você também conhece muito bem, e aí sim, fundamos, junto com a Maria de Mello, né, o Instituto Brasileiro de Análise Reichiana, o IBAR. Então, esse em funcionamento hoje. Então, a gente falando assim é rápido, mas não. Longa trajetória de muitos anos, né? Aquiles, isso traz uma riqueza, já mostra o que vem por aí pela frente, nessa abordagem tão afetiva, respeitosa que você traz das memórias. Hoje a gente está vivendo um período que era da pandemia, que era uma restrição talvez de meses, a gente já venceu um ano, e nesse país a situação colapsou e a gente precisa trabalhar agora a saúde mental, não só a saúde imunológica, né? Preservar a saúde. Sim. E você, nesses quantos anos? Mais de 40, Aquiles? Desculpa, já deu mais de 40, né? Sanatório de 74. Então, nessas 4 décadas de tratamento e de clínica, quais são as queixas mais frequentes que os homens te procuram? Procura abordagem, ajuda da psicoterapia? Que dores eles estão passando? Sim. Então, eu acho que houve uma mudança, né? Eu acho que a entrada do século XXI, na verdade, nós fizemos uma mudança do milênio, né? Acho que a gente precisa sempre lembrar disso, né? Estamos no início do século, e as queixas eram outras, né? Você citou o grupo de homens, né? No grupo de homens, a gente tinha um panorama, e hoje em dia a situação é outra. E de um ano para cá, é uma outra grande mudança. Acho que hoje em dia, se eu for olhar, depois de toda essa experiência que a gente está tendo no mundo, e essa experiência danosa que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Que não vou entrar no mérito político, mas danosa, né? Confusa, dissociada, né? Eu acho que a queixa que me vem atualmente mais dos homens é a depressão, medo
impotência, né? Não estou falando de impotência sexual, estou falando da impotência mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque as pessoas olham sempre a questão do lockdown, de não poder trabalhar, de não poder ir para fora. Porém, trabalhar dentro de casa fez com que esse indivíduo que tinha lá um esquema montado de que eu saía de manhã, voltava mais à noite, hoje ele precisa estar em casa, ele deu na maior parte dos casos, uma trombada com a companheira, com os filhos amados, né, que de repente começou a conviver com como que é ter criança em casa, como que é ficar sem espaço, como é que a gente vai otimizar, né? Então, eu acho que vem entre a ansiedade e a depressão, acho que seria talvez as coisas mais... Aquiles, você está falando de que os homens saem de casa sem conhecer muito o que se passa na casa, obrigou a olhar os espaços que não eram preenchidos ou que não prestava atenção? Olhar para si próprio, para suas escolhas, o sonho acabou, né? O sonho acabou, o que começou? O que está num lugar, um pesadelo, né? Pesadelo de ter um tipo de relação nova com as pessoas, as quais estava tudo equilibrado, estava tudo muito bom, estava tudo muito certo, de repente... Ou a outra coisa, quando eu falo do medo, não é somente também o medo de perder um emprego, é o medo do desconhecimento que ele tinha de si próprio. Existe o medo da perda do emprego? Sim, mas isso aí acomete a pessoas que têm empresas, que estão muito bem situadas, não vão perder o emprego. Não é, o emprego está garantido, né? Alguns são donos do próprio negócio. Eu acho que é mais a questão do desconhecimento mesmo, do afastamento. Desconhecimento, vamos dizer afastamento, sim. Aquiles, conta um pouco para nós. O homem senta na cadeira e começa a falar fácil o que ele sente, ele chega nessa eloquência, eu estou deprimido, estou ansioso, ou é mais difícil, ou já vem elaborado a conversa? Como que é o primeiro conversa com... Porque então, mulheres, a gente tem mais, escuta mais, homens menos, né? Isso, Eu acho que no início, homem não vinha para terapia, né? Eu mesmo vou resolver. Ele resolvia tudo, ele achava que ele ia resolver. Não. Hoje em dia eles vêm sim, eu tenho uma população masculina grande, mas tem resistências, óbvio, né? O início é difícil, não vou dizer que 100%, mas acho que uma grande parte vem, sabe que precisa, veio por conta própria, e quando chega ali na hora, é uma desconfiança, é um receio, né? Diz que é desconfiança da minha pessoa, não é? Na verdade, é um desequilíbrio que ele tem em relação à relação com outro homem, né? Então, um outro homem que está ali para ajudá-lo, e que aí isso dá, muitas vezes, o que você vai depois percebendo, é que tem a ver com a própria história de relacionamento, né? da própria história dele. Não estou entrando nos detalhes, mas, enfim, é a própria história, as passagens que foram feitas no campo masculino, não é? Por isso que eu falei agora há pouco, quando eu falei das escolhas, que ele vai lá e ele começa a rever as escolhas que ele fez, muita coisa estava camuflada, muita coisa eram vidas paralelas, né? Eu acho que tinha alternativas que não eram as alternativas de início, que acabaram se tornando para que até a própria relação mais íntima com as pessoas da família permanecessem, mas sabem que não é uma verdade. Essas queixas que você diz, né, que é ansiedade, depressão, ele vem e fala, já essa própria relação que você fala, olha, ele vem com menos conforto, meio desconfiado,
Mas como sintoma, ele vem porque a esposa trouxe, porque o parceiro, enfim, ou ele vem muito explícito hoje, na pandemia, as queixas dele, ele não dorme bem, ele está com dificuldade na sexualidade, ele está... Sim, tem tudo isso, não é? Eu acho que tem alguns que vêm porque temem a separação, por exemplo. Então, esses vêm pela mão da esposa que diz, bom, então vá procurar uma terapia, porque, enfim, né? Mas outros vêm com sintomas, né? Aí, outros vêm adoecidos, eu diria. Acho que é até mais isso. Adoecido como, assim? Explica pra gente. O que te chama atenção entre sintoma e a doença? Distúrbio gastrointestinal, outros vêm com uma alteração de pressão, por exemplo, já bem, né, identificada. Eu acho que são sintomas que... O que era um sintoma, hoje realmente se configura posso dizer que ele está doente. Por quê? Porque eram sintomas que eram eventuais. Tudo vem no desenvolvimento. Então, eu acho que esse aprofundamento vai acabar trazendo uma doença, uma cronicidade, né? Alguns bebiam, por exemplo, né? Socialmente, acabaram aumentando a ingesta, ou drogas, ou cocaína, né? Por exemplo, que tem muito, enfim, hoje em dia, né? Então, uma das abordagens que a gente tem que ficar atento em relação à saúde psíquica do homem pode ser isso que você trouxe para a gente. Então, alterações digestivas, alteração do sono, sim, aumento do consumo de substância, sim, humor alterado. Muito. Essa é uma boa fala. Humor alterado, né, que dentro de casa se revelou uma figura completamente diferente daquela que chegava no final do dia. Não é? A gente tem que rir um pouco, né? Mas é mais ou menos isso. Os homens andam mais mal-humoradinhos ou mais bem-humoradinhos? Só para eu entender do que você está falando. Não posso colocar... Eu diria que talvez um pouco mais mal-humorado. Mais mal-humorado. Acho que essa é um grande sintoma hoje para todos nós, né? A gente, a violência tem... A irritabilidade, você vê isso, né? Aí tem uma outra questão também que eu acho que é importante, que é aquilo que a gente está vivendo. Então, tem um estímulo também, né? Eu tenho casos, né, de pessoas, assim, por exemplo, que o que já talvez fosse até uma irritabilidade, hoje em dia se torna uma agressividade. Eu acho que essa agressividade também é muito estimulada. São pessoas mais rígidas, que se identificam com modelos mais rígidos, tá certo? E dentro de casa passaram também a atuar de uma maneira muito mais moralista, muito mais reacionária. Esses são, uma boa parte deles são enviados não pela mulher necessariamente, mas por aquilo que se tornou, ela passa também a se expressar. Hoje a gente está falando de homens, né? Mas a gente tem que ter sempre este olhar, né? Do masculino e do feminino. E aí tem uma coisa que quebra as pernas dele quando vem a insubordinação, né? Que é a ameaça. Talvez eu já não te queira mais desse jeito. É fácil, aí mesmo chora. Aí não desconfia muito de mim. Aí ele vem primeiro e ele encontra ali uma possibilidade de não ser mais aquela figura rígida que ele estava mostrando. Então, começa a vir o medo da separação, não da perda, né? Da separação. Entendi. Isso é um momento realmente doloroso, né? Você está contando de que
chegam em depressão, irritados, às vezes bebendo mais, alterações de pressão, de estômago, e às vezes tumultuado, pressionado por uma situação de uma parceira ou eventualmente um parceiro que às vezes não quer, coloca um checkmate. E qual é um traço do caráter desses nossos pacientes masculinos, Aquiles, que eles assumem que eles também têm o seu lado difícil? Qual é esse lado difícil que ele tem que mitigar, cuidar, e a gente deve, né, tratar no consultório? Bom, o traço de caráter, né? E o traço de caráter é diversificado, porque, assim, invariavelmente, essas pessoas, alguns deles, né, nesse modelo que eu trouxe, rigidez, ele traz ali uma falicidade, um narcisismo muito exacerbado. Isso não vai impedir que ele entre no quadro depressivo. Explica o que é essa rigidez, quadro narcisivo. Você consegue trazer para a gente assim, um sintoma? Ele é concentrado, ele decidia, ele é quem sabia, percebe? Então, a sabidão. Exatamente. Ele prescreve tudo, assim, são os cloroquinas, né? Então, né, vem, né, e quer resolver logo. E tem mais, hein? Né? Dura poucos encontros. Quando ele, de fato, ele pode acessar as camadas mais primitivas dele, quando ele vai tomando consciência de como essa atitude foi montada, qual a função dela, o que eu sinto é que ele desaperta o cinto, não é? Ele afrouxa a gravata, né? Ele fica mais à vontade quando... Claro que as coisas não são imediatas, você sabe disso, né? Tem todo um processo, etc. Estamos aqui falando Sim. sem reação, como se as coisas fossem assim. Essa passagem, ela é uma passagem que vai depender muito, muito da relação que ele vai conseguir estabelecer com você como terapeuta, não é? Porque ele renova, ele reatualiza, vamos dizer assim, né? Ele reatualiza essa posição. Muitas vezes ele recupera a saúde física, inclusive, muitas vezes ele recupera a relação e muitas vezes não. Muitas vezes ele também prefere se manter nessa posição, abandona a terapia, ou passa a usar outras substâncias, ou enfim. Essa situação que você traz para a gente, né, de que ele vem não completamente confortável, mas a vida dele já está com desconforto, ele orgânico, de saúde, e muitas vezes existe o diagnóstico relacional em crise, e que muitas vezes ele vem intimado por uma situação de que alguém disse para ele, eu não te aguento mais. Sim. E às vezes ele se comporta como você falou o padrão cloroquina, achei interessante, a receita, o prescritor, ele tem um pouco me chamou um pouco embirrado. Essas questões desses homens no setting tem a ver com seus pais ou a maneira como foram criados? Eles falam disso? Então, sim, falam. Vão acessando, à medida que vai acessando a história, não é? Porque são pessoas que estão muito dissociadas, né? Elas estão muito mais vinculadas ao mundo externo do que ao mundo interno, não é? São pessoas compulsivas, né? São pessoas que vão agindo de uma determinada forma. E quando eles param, então, quando começa a existir a pausa, quando eles podem ir lá, o que é a pausa? Ir lá no teu consultório, naquele horário, não é? Que ele vai se encontrar, né? Ele disse que ele vai encontrar comigo, né? Ele vai lá, ele vai se encontrar comigo, obviamente, mas ele vai se encontrar. Então, eu acho que nesse momento ele começa a fazer uma reatualização, né? A minha busca, né? Reatualizar com ele a história dele, né? Isso vai fazendo com que
vá se diluindo. Eu não gosto muito dessa fala, assim, de vai dissolvendo a couraça dele, né? Porque é uma fala antiga, não é bem isso. Mas ele vai desconstruindo e fazendo uma nova construção, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, não é, que a nossa existência, ela é como, eu vou usar uma imagem, nem a minha, como um edifício, não é? Então, você vai construindo andar por andar. Cada andar vai ter lá a sua deficiência, não é? Então, eu fiz um bom primeiro andar, um segundo andar, mas aqui eu tive um problema na minha tomada. Isto é uma coisa. Outra coisa é quando eu tenho uma rachadura, uma coisa estrutural, não é? Então, isso vai modificar todo o conjunto que virá dos andares de cima, não é? Então, quando você faz essa caminhada com ele, você também vai verificar todo esse processo de desenvolvimento que essa pessoa teve. As pessoas têm várias decisões na vida, né? Não é os homens como as mulheres. Tem mulheres hoje em dia, é mais fácil elas falarem, né? Eu não quero filho, por exemplo, não é? Antigamente tinha quase que uma programação, né? Quem não tinha filho normalmente era aquela que não casou. Mas por que tinha que casar? Né? Tem as mulheres que encontram a parceria com outras mulheres, como os homens que a mesma coisa, encontraram um parceiro do qual eles podem estabelecer uma relação homoafetiva, uma relação homossexual dependente, não é? Então, eu acho que é isso. Eu acho que nesse processo, né, vai havendo uma mudança de padrão, né? E também, invariavelmente, quando ele sustenta o processo terapêutico, então, começa a observar a mudança de padrão na relação dentro de casa. Eu acho que é isso que resgata os relacionamentos, sejam eles da forma que forem, né? Quer dizer, se é homossexual, se é homossexual, se é masculino, feminino, homem, mulher, enfim. Aquiles, quando você traz essa questão de comparando a estrutura da construção de um prédio, eu entendi que você está falando de que os eventos da vida daquela pessoa que vão se acumulando. Então, se ele tem um berço bacana, uma mãe bacana, né, um pai legal, mas se algumas coisas acontecem nessas fases da vida, ele Sim. pode adoecer, por exemplo, nesse momento da pandemia, porque algo não estava bem no passado e a pandemia, o confinamento, essa ter que ficar em casa, não poder mais ir para o trabalho acontece. É isso um pouco, pelo que eu entendi? Mais ou menos, né? A gente pode olhar e pensar o que é um pai bacana e uma mãe bacana, né? É aquele que tem que fazer tudo, que não tem limite, que se tem poder aquisitivo, então materialmente resolve muitas vezes as situações dentro de casa sendo bacana, te dando tudo que você quer, e o cara cresce sem limite, vai sujando e alguém vai limpando, né? Durante a vida. E não é bem assim. Eu acho que vai depender muito da qualidade, né, do como você se relacionou com essas figuras, porque essas figuras são figuras importantes. Mesmo aqueles que não tiveram nem pai nem mãe, tem aqueles que tiveram só pai, não tiveram mãe, não tiveram pai, quer dizer, como foram feitas as substituições, tá certo? E como isso se deu durante o desenvolvimento dessas pessoas. Claro que se você nascer como eu costumo dizer, num berço esplêndido, né? Quer dizer, com uma mãe do qual você teve uma boa relação. É um detalhe aí que eu acho que é importante a gente colocar, que isso não é privilégio masculino, isso é do ser humano, né? Quer dizer, eu brinco lá dando aulas que eu sempre falo, olha, vocês lembram que todos nós já fomos célula, né? Para que as pessoas tenham ideia da fragilidade, né? Essa questão da individualidade, ela é fundamental, porque se você não tem isso bem, como é que palavra que eu vou usar aqui? Vamos uma palavra simples, bem conhecido, se você não tem esse contato,
eu fico imaginando como será no momento em que você tiver essa última oportunidade de contato, não é? Porque é ali que vai ser. Vai ser você com você mesmo e a experiência é sua, né? Então, foi assim quando você veio, será assim quando você for. Aqui eles têm uma pergunta que postaram e eu acho importante. A gente não. Jussara, eu vou mostrar o que você postou para todos nós, mas o objetivo é que isso amplie o apoio para as pessoas debaterem. Que você trouxe de que às vezes é a mulher que vem porque ela não aguenta mais o homem. E a Jussara está contando que no ano passado o marido dela mudou muito, muito nervoso, agitado, principalmente após o início da pandemia. Há 6 meses ele saiu de casa, abandonou tudo. Nosso casamento de 30 anos e parece que nunca ter existido, né? Entendi que ficou um homem mais frio. E ela faz a pergunta se isso pode ser efeito da atual situação da pandemia. A minha pergunta, junto com essa, nesse sentido para Jussara, muitas coisas a gente agradecemos a tua pergunta, e é um caso importante. E essa é a pergunta, a gente vem quando a esposa manda o homem vir, né? E nesse caso, o homem às vezes vem porque quer sair do casamento? Bom, Jussara. Aqui a gente vai falar hipóteses, né? Pois é, né? Dentro da tua experiência, né, Aquiles? Exatamente. Para ser uma expansão de consultório, mas para Jussara, a pergunta dela, essas alterações, ele mudou, ficou nervoso, agitado no começo da pandemia, saiu de casa, abandonou tudo, ficou mais frio, esqueceu o que tem. Chama atenção para nós, profissionais da saúde? Muito, né? Muito. Chama atenção que são sintomas conhecidos. A minha pergunta para a Jussara seria: ô Jussara, como é que estava antes? Como é que vinha sendo, como é que veio sendo esses 30 anos de relacionamento? Então, essa seria uma pergunta primeira, né? Para que você também possa começar a se apoiar em algum lugar, quer dizer, fazer esse questionamento. Em relação a ele, eu não ficaria surpreso, porque eu acho que a pandemia, ela abriu, né? Ela abriu uma nova situação que não existia. Eu acho que a gente está vendo todos os dias, não é? Porque sempre, quando todo mundo achava que, tudo bem, vem a vacina e nós vamos resolver, a vacina era um vir a ser, não é? Não, daqui um ano, primeiro não tinha nem daqui um ano, depois é daqui um ano, e depois, quando veio a vacina, veio junto a nova cepa e por aí vai. Então, a coisa ainda não passou, a coisa irá passar, assim espero. O mundo mudou, as pessoas mudaram, os hábitos são outros, né? Então, você usa máscara, etc. e tal. O que eu acho, Jussara, pode ter sido, no fundo a tua pergunta é essa, pode ter sido, acredito que também possa ter sido, acho que sim, porque veio para casa e deu de cara contigo, com teus filhos, ou seja lá como for. Olha, eu acho que veio para casa e deu de cara com ele. É assim que eu penso, né? Quer dizer, deu de cara consigo próprio, porque também ninguém toma uma atitude dessas, ou pelo menos, talvez, ele poderia ter tomado lá atrás, ou tomaria lá na frente, mas que, de fato, aproximou vocês, isso eu não tenho dúvida, não é? Vocês se aproximaram, ele se aproximou da vida dele, ele se aproximou da vida junto contigo, não é? Então, você tem que olhar primeiro para você, ver o que você acha que aconteceu com você, não é? Como que você está, enfim, eu acho que você precisa ser cuidado também, mas no caso dele aí, voltando a sendo mais objetivo, sim, acho que pode ter sido, acredito que sim. Não sei o que vai revelar, né? Isso é uma caixa de Pandora. Acho muito importante isso, né? Porque os dados que a gente tem de informação de saúde mental já na pandemia, que é 1 ano, obviamente cada país tem as suas informações, e o Brasil
96% das pessoas tiveram sintomas, têm sintomas. Sim. E a gente tem uma particularidade que chama... Tem algumas pessoas que se beneficiaram com a pandemia porque já não gostavam muito de sair de casa, os mais ansiosos, os mais fóbicos, e ficaram muito bem, estão muito adaptados. Sim. Inclusive, geralmente, são aqueles mais distanciados que lavam... Então, são os modelos. E tem o outro lado que não aguentou ficar uma semana em casa, que se agitou, começou a ficar irritado, né? É o que precisa fazer muito exercício, que precisa... não dorme direito, que já sempre é famoso, eu não consigo parar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ele está mais agitadinho, né? A gente fala o efeito mais da dopamina. E geralmente vem com uma alteração do humor, e pode ir para violência, e vai buscar, às vezes, numa tentativa ainda de a bebida, o cigarro, o consumo de droga, porque é para se acalmar. Sim. Outras, eu acho que o Aquiles trouxe para a gente brilhantemente, logo no início, o confronto com as realidades que estavam ali na acomodação, mas talvez não era boa, não estavam no conforto, mas não era talvez prazerosa, e eu acho que tem. Então, acho que tem duas... acho que a pandemia é um fator, eu acho que isso para todos nós, né? É a experiência que eu tenho de gestão de crise para nós todos, mas que os lares que estavam organizados se organizaram, os lares que estavam debaixo do tapete se desorganizaram, e às vezes pelos seus filhos, sabe, Jussara? Às vezes os casais começaram a ter problema também porque os filhos estavam com problemas parecidos. Você Sim. tem essa experiência, Aquiles? Sim. Então, é isso que eu tentei um pouco dizer para a Jussara, não é? Eu acho que quando veio a pandemia, eu acho que a vida de todos mudou, a dela mudou, a dele mudou, e que é fundamental que ela possa olhar, ele não sei, porque ele já se foi, mas enfim, que pudesse ser visto. Por quê? Porque foi um impacto da pandemia, ele é imenso, não é? Ele alterou não somente a relação com o trabalho, que nem eu falei, mas a relação familiar, e fundamentalmente a relação com cada um, né? Cada ser humano, cada pessoa. Como que cada um teve que se organizar individualmente para viver essa situação. Então, isso também pode ser um fator. Eu concordo com o Rubens, por exemplo, algumas pessoas, o mais fóbico, ele se beneficia, porque agora eu posso ficar em casa e ninguém vai dizer que eu sou maluco, ninguém vai dizer que eu sou antissocial, ninguém vai dizer que... Não, na realidade... A Mary está complementando e fazendo a pergunta só para você engajar, Aquiles. Como cada um responde a momentos de crise, pode ser na pandemia? Depende do quê? É isso que você está falando, né? Vai depender de todos os sinais que ele tem gravado, como ele fez as passagens da vida dele, como que essa pessoa chegou aqui. Mas eu queria dizer uma coisa ainda, só para fechar, que o fato do indivíduo estar acomodado dentro de casa nessa nova situação não dá a ele o certificado de sanidade. Porque ele tem que, tá certo? Ele está acomodado na desacomodação que ele já tinha, né? Então só facilitou. Mas na realidade, ele já não saía, ele já não se relacionava, então já era uma pessoa mais, sabe, exclusa. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amplo, não é? Você precisa abrir a lente, às vezes, para poder ver o que de verdade você está enxergando, não é? O que aparece ali. Não é uma parte, mas olhar também o todo. E acho que isso que a Mary pergunta é verdade. Eu acho que o momento de crise necessariamente não seria um momento pandêmico, né? Porém, de fato, eu acho que nós não tínhamos uma situação tão... Era inimaginável, é assim que eu penso. Era inimaginável que pudesse ter isso que aconteceu com a humanidade. Né? Quer dizer, depende do tipo. Até aí a gente também tem que depender. A gente tem várias. Me escapou, sei lá, né? Mas, enfim, o fato é que já existe.
Pegando um pouco o que a Vânia fala e dentro do que a Mary trouxe, né? A Vânia fala que a pandemia é um encontro necessário com a morte, né? E a gente vai evitar a todo custo. Era uma pergunta que eu tinha posto aqui para te fazer e que talvez seja já uma referência, porque tem. Eu posso me perguntar para ajudar as pessoas, por exemplo, assim, Aquiles. Eu já algum momento já fiquei em crise, já tive dificuldade de restrição, fiquei engessado dentro de casa. Como essa situação de ficar retido, né, represado, ficar sem autonomia, a possibilidade de ir e vir, né? Isso me remete a castigos da minha infância, isso me remete à exclusão social, isso remete a um pai autoritário que falava que hoje você pode ou não pode. E isso, de alguma maneira, nos traz um confronto com morte, com um lado mais pessimista da vida? Sim. Por isso que eu disse, né? Como que cada ser, cada um, tem, isso é individual, isso é da história de cada um, que te remete, aí para cada um vai remeter a como que ele fez, como foi o desenvolvimento desse ser até agora. Porque senão a gente iria dizer assim, então está mais fácil a pandemia para quem é velhinho, né? Então, para o velhinho é mais fácil? Né? Porque já não está fazendo muita diferença, ele já está bem velho mesmo, a pessoa que tem aí 85, 90, 95 anos. Não, eu acho que a revisão é para todos, não tem idade. Eu acho que todos vão ter que reolhar para a sua história. Agora, como, voltamos lá, o como isso é feito nem todo mundo aguenta, nem todo mundo vai buscar nem todos têm a resiliência suficiente, não é, para poder buscar de uma maneira aonde ela possa criar fazer uma nova construção de si próprio. Estou tentando achar de um jeito mais simples e mais, né? Fazer uma nova construção de valores e repensar por que eu vim agindo assim? Porque tem uma coisa, né? A pandemia põe todo mundo dentro do armário, né? E também brota todo mundo, não é? Então, não é um privilégio de, não é? Então, explica aí o dentro de armário. Acho que talvez tenha a ver com o que a Cláudia colocou um pouco, que você está falando, a pandemia trouxe o autoconfronto, para o bem e para o mal, das coisas que são... apertada. E acho que essa roupa apertada que você trouxe no pé do rachado, ou seja, se eu tive que ficar restrito, confinado, mas a coisa não era boa, todos os meus sintomas aparecem, explode, é isso? Eu acho que sim. Se eu puder pegar aí é uma fantasia, não é a realidade, porque eu não sei como é que foi. Mas, por exemplo, o que o marido da Jussara fez, né? De repente, joga tudo para o alto e vou renascer. É dessa forma que ele vai renascer? Então, vamos implodir o prédio para construir outro, desse jeito, sem considerar se tinha alguém dentro, né? Desculpe aí a Jussara, estou usando aí o exemplo dela, mas não, é a história, né, que nós estamos contando para trazer luz aos homens. Então, eu acho que é isso, não é? Porque, às vezes, o peso é muito grande. O peso da reconstrução, ele é diretamente proporcional. Hoje a gente estava escutando isso, não é? Prescrever é mais fácil do que não desprescrever, se é assim que a gente pode falar, né? Quer dizer, retirar a prescrição. E é assim, alguns retiram abruptamente, o prédio cai, implode, não importa quem está dentro, aqui no caso. E para poder fazer a construção. Então, o que é isso que eu estou tentando dizer? Eu acho que muitas pessoas, elas tentam fazer de uma maneira abrupta, de pouco cuidado, inclusive, consigo próprio, né? Vai fazendo muito vinculado às informações externas, a propostas, por isso que eu brinquei com a questão da cloroquina, né? Que é isso, né? Vem, não importa de onde veio,
se é assim que deve ser feito, se de fato existe comprovação naquilo que está sendo prescrito, né? Ou então, o que é isso? O indivíduo vai e joga tudo para cima. Ou ele segue a cartilha de uma forma cega. Não preciso, é aquele que não precisa, ele nega, é um negacionista, né? Então, e isso é muito grave, porque ele pode, ali na frente, ter que responder, não é, pelos seus atos através das consequências que ele gerou. Nesse sentido, que ele gerou para si próprio. No fundo, é isso, né? Ele vai ter que... Nesse sentido, Aquiles, na tua experiência, né, o que mais leva homens para a terapia de casal, então? Né? O que é... Entendi que a mulher, às vezes, pode dar um cartão amarelo para ele, pelo que você já nos contou. Mas o que leva um homem à terapia de casal? Né? Por exemplo, o marido da Jussara poderia estar aqui, ela falou, não, eu estava pesado, eu tomei uma atitude de jogar para o alto, eu apertei e desprendi porque foi o efeito cloroquina, achei que fosse resolver, mas me levou a ficar mais doente, porque esse é o que a cloroquina faz. E, na tua experiência, o que leva um homem a querer voltar a ter a relação? Né? O que faz ele voltar a ser afetivo, rever a história de, por exemplo, 30 anos e poder reconstruir? Porque um, às vezes, estava ruim, né? O outro ficou ruim para ele só, né? Então, eu acho que tem a questão da separação, tem um medo que... Lembra que a gente está falando do edifício? De repente, ele pode reconectar com instâncias mais primitivas da sua experiência, mas eu também acho que porque passado aquela situação de medo, de ansiedade, quando as coisas começam a se recuperar um pouco, o mundo externo, né, fica mais viável, né? Então ele começa a abrir um pouco a porta lá do armário e dá uma olhada lá para fora e vê que a poeira baixou, e aí pode ter essa possibilidade do resgate. Então, veja, porque senão a gente também está crucificando o homem aqui, a gente fica numa posição um pouco como um homem macho, né? Não é bem isso. Eu acho que tem os homens que são sensíveis, tem homens que apontam a dificuldade do casamento, não porque tem uma mulher muito fálica e ele precisa ir lá, porque ele precisa de ajuda, porque ele está com medo, não. Ele, ao contrário, ele tem uma boa relação, essa relação pode ter, com o passar do tempo, e aí eu acho que isso é fundamental. Uma boa relação, que pode ser uma boa relação de trabalho, uma boa relação com a sua, com aquilo que ele gosta de fazer, com os seus hobbies, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação com a mulher, pode ser uma relação com os pais, pode ser, não importa. Eu acho que existe um momento em que homens buscam a ajuda, aqui no caso, objetivamente, busca uma ajuda para o casamento. Olha como é que eu estou dizendo, né? Busca uma ajuda para o casamento para poder restabelecer um diálogo, ou restabelecer uma relação e recuperar um sentimento que era muito bom, não é? O sentimento de estar amando, de estar feliz, estar com a sexualidade, de estar feliz sexualmente, não é? Então ele vai lá, busca, e nesse trabalho, muitas vezes é muito, não vou dizer rapidamente, mas muito possivelmente resgatado. Porque sempre tem a relação, é o como da relação, não é? Então, eu acho que um homem que pode convidar a sua parceira para isso, eu acho que ele está tendo uma atitude de muita consciência de si próprio, não é? A consciência de que, aqui no caso, o objetivo, né, de terapia de casal, estamos falando de heterossexualidade, pelo que eu estou entendendo, não é? E de buscar com essa parceira, olha, vamos lá buscar essa ajuda, que é para que a gente possa resolver esse impasse que está acontecendo agora, ou nesses últimos tempos, ou com as mudanças. Porque uma coisa que a gente não está dizendo
Primeiro, que a vida é muito curta. Segundo, que são de mudanças profundas, né? A cada década você está fazendo aí uma mudança importante na sua vida. Então, a questão, principalmente da sexualidade, que eu acho que ela é fundamental e ela é muitas vezes uma crise, e é uma crise em que não é por conta do desinteresse, mas é por conta da mudança da conduta, do padrão, da mudança que aquele ser está tendo no organismo dele. Então, muitas vezes, ela falou em 30 anos, né? Quer dizer, você olha quantos anos tem essa pessoa, 50, 60, como que ele resolveu e como ele recebeu as mudanças da parceira lá. Como é que é? Como é que a Jussara mudou? Como é que o marido da Jussara está mudando, né? Então, estou falando agora de sexualidade, estou falando também da potência, não só da potência sexual, estou falando da potência, da vitalidade. Como que isso se alterou, não é? Que interferências estamos tendo aqui? Portanto, eu acho que se a gente não tiver um olhar, não é, na terapia de casal, você vai ter que buscar tudo isso, porque as pessoas não percebem, porque não estão, às vezes, compulsivamente dentro de um padrão de normalidade, né, um padrão confortável. O fato de se ter filhos, isso não quer dizer necessariamente que você... agora eu tenho filho, eu preciso ficar nesse casamento católico e até a morte nos separe, né? Eu costumo dizer isso. Não, você vai buscar aquilo que te é melhor naquele momento com consciência. São os casais que muitas vezes se separam porque percebem que não está havendo funcionalidade naquela relação. A gente sempre tem que observar que quando a gente fala da saúde mental, é mente-corpo. E mente-corpo e corpo social também. O nosso corpo social está adoecido. E muito. E não é só de vírus. Muito. As mudanças foram muito fortes, muito intensas. Não é? E é isso. Então, o cara está dentro de casa, né? Está dentro de casa e a filharada junto, ou os parceiros. Eu vou falar os parceiros, eu acho até melhor. Fala, Rudi, você perguntou. A Jussara trouxe algumas informações, acho risco, porque eu sinto que é uma dor social para nós todos, que a gente quer que as coisas aconteçam para o bem, e ela está trazendo algo. Ela também está cansada, estressada, como você disse, com esse contexto. Pensei inúmeras vezes em desistir, mas pensei e penso no meu filho, que é um portador de autismo e precisa de mim. Eu considero a atitude de abandono dele, do meu marido, como covardia. E ela trouxe que tem 52 e ele 51. Então, a Jussara nos trouxe, depois de 30 anos de casado, o seu marido foi embora com 51 anos de idade, tem um filho portador de autismo, tem dificuldades, desafios sociais maiores, eu entendo isso, e ela está cansada, exausta, como você trouxe. Né? E, Jussara, a gente está na saúde na saúde mental do teu marido. Pena que ele não está aqui, que poderíamos ajudá-lo no sentido de palavras. É isso que a gente pode propor, ou indicar, obviamente, clínicas para apoiá-lo e assisti-los, né? Então, eu vou trazer um pouquinho a minha parte, Aquiles, e aí você segue, pode ser? Só para... Eu acho que o Aquiles está nos trazendo uma informação de que na relação, na saúde mental, nós falamos do homem, mas é igual quando a gente fala de mulher. Muitas vezes a mulher está falando do seu pai, do seu marido, do seu chefe, e os seus homens, nós homens também falamos da chefa, ou da mãe, ou da esposa, ou da vizinha, né? Sei lá. Então, o que leva uma pessoa a sair rapidamente pode ser um efeito colateral de anos da relação, como já foi dito aqui pela Cláudia, né? O segundo estar em paz é também retomar essa relação, porque parece que a gente fica buscando finais felizes. E a Jussara trouxe aqui que tem o ressentimento e as próprias dúvidas em relação a esse ressentimento, essa atitude dele.
Você, Aquiles, assim, né? Isso não é prescrição, isso não é um consultório, mas é uma riqueza para todos nós, e a gente acolher com esse respeito devido, porque todos nós sofremos quando a gente tem amigos que se separam, pessoas que brigam, a gente às vezes discute com o filho e lamenta, ou às vezes com nossos amigos que deu um mal entendido. Então a cultura da paz faz parte dos diálogos que curam. Como seria a sugestão de reflexão para a Jussara, porque ela que está aqui hoje, né? Então, a Jussara é uma parceira de uma mulher que está em busca de entender e também compreender uma situação do seu parceiro homem, tem um filho homem. Então, acho que como que a gente pode iluminar esse campo dela hoje aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa para você assim, né? Para você, Jussara. Primeiro que eu compreendo e acredito que você esteja cansado, né? Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida. Mas foram 30 anos. E você, pelo menos, você menciona que tem um filho autista, né? Não sei se você tem os filhos, mas você tem um filho autista. Eu entendo, não sei se eu posso chamar você de covardia, estou vendo aqui novamente, né? Não sei se seria realmente uma covardia, porque um cara que é covarde, não é? Será que ele fica 30 anos numa relação com um filho autista? Não estou defendendo ele, estou perguntando, né? Então, será que essa dupla conseguiu sustentar essa relação, uma relação que foi perdendo energia, talvez? Pode ser, né? Em 30 anos de relacionamento. Então, eu não acho que é por causa necessariamente do filho autista. Claro que quando você começa a trazer mais elementos, as coisas vão se alterando, né? E aqui não é aqui não é o consultório. Supervisão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vai ser falado, né? Mas isso é importante, Aquiles. Eu acho que o Aquiles está dizendo algo que é exequível, né? De que às vezes, o que nós entendemos como uma atitude de abandono, uma atitude de colateral, efeito colateral, ou de como danoso, pode ter inteligência para a gente se apoiar e resgatar, tanto para se separar numa bem, ou para de novamente se reorganizar a relação em outros modelos, né, talvez. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro se separar numa boa, né? Quer dizer, se separar, se for o caso, bem, eu não acho bom uma atitude unilateral, individualista, né? Unilateral, eu não acho bom, de fato, porque atinge a todos à sua volta, inclusive ele. Porém, eu acho que também eu não tenho que ficar pensando no final feliz, não é? A gente tem que ser muito honesto e sincero, mas eu acredito que quando as coisas terminam de uma maneira mais organizada, né? Um pouco mais organizada, vamos dizer assim, não é? Que se termina com uma relação onde se preserva pelo menos a amizade, o respeito, eu acho que isso já é de um ganho muito grande, porque já começa a mostrar para a gente que existe resiliência nessa relação, nesse casamento, não é? E que tudo vai passar, mais uma vez, pela comunicação, sabe, e se está difícil a comunicação, para buscar ajuda sim, não é? Não fica nessa posição nem masoquista ou nem narcisista também, de, né, sabe, só eu sei, ou uma coisa rígida, não, quem resolve aqui sou eu. Eu acho que a gente tem outras possibilidades, não é? Hoje em dia, a gente falou de corpo social, a gente sabe que a gente está com essa visão monocular, né? Você olha para um lado, olha para olhar da esquerda, aí você olha para o olhar da direita, é assim que as coisas estão, né? E a gente tem uma visão binocular, né? A gente precisa ter uma visão que tenha foco, que consiga olhar as necessidades. Eu não sei o que aconteceu no casamento, no caso do casamento, mas
Você vê que o tempo todo a gente não preparou a cruz aqui para o seu marido e nem também levantamos ali o seio, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais harmônico, equilibrado. Aqui eles trazendo talvez uma pergunta do Arthur Abrantes. Ele fala que com a sua vasta experiência de trabalhar com homens no consultório, que são os grupos também que você mais velhos, inclusive, de 60 e 75 anos, gostaria muito que você compartilhasse com todos nós essa experiência de grupos longevos, né, do tempo, não só de homens maduros, mas a durabilidade, a duração desses grupos, né? E pensando no impacto que a pandemia tem nessa população de risco, as mudanças de demanda nos seus sintomas apresentados, então, nesses pacientes que você conhece tão bem. E vem uma pergunta para mim, trazendo um todo já, né, um como aqui, uma relação, se tem algum case que você remete à história que a Jussara contou, né? Ou ele saiu de casa e aconteceu depois por X, Y, Z. Então, não trazendo para a Jussara, mas que referência tem quando um homem sai do casamento dentro dos seus grupos? Tá. Bom, eu tenho, se eu for olhar aí pelo grupo de homens, eu já vivi experiências dentro do grupo, e só para fazer uma parte do grupo de homens, do trabalho terapêutico com um grupo de homens, que, inclusive, eu tenho que ser muito sincero para você, do quanto que eu aprendi também com isso, né? Porque é a vivência ali, estar junto, e já vi de tudo ali, né? Já vi muita coisa importante. Não de tudo, a gente nunca vê tudo, mas eu já vi muita coisa importante. E em relação à questão da idade, estou aqui me organizando, porque são duas coisas, né? São muito importantes. Aqui, quando eu falo do grupo, eu falo de um masculino, no qual eu venho acompanhando, e a experiência individual de cada um deles em relação às suas relações pessoais, não é? Assim, eu tenho um respeito, uma admiração e uma gratidão muito grande. Em relação à pergunta do Arthur, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que com a questão da pandemia, porque ele põe grupo de risco, 65, 70 anos. A minha primeira pergunta foi assim: ué, grupo de risco? Por que grupo de risco, né? Onde você está, né? Eu não serei eu isso daqui a pouco. Então, porra, por que grupo de risco? Mas você entendeu que é grupo de risco, né? Isso é melhor, né? Grupo de risco, ele tem razão. Se a gente for pensar, um homem, né? Um homem dos 65, 70 anos, quais são as perspectivas dele? Né? Então, quando fala em risco, olha, eu posso pensar risco do desemprego, por exemplo. É um risco grande mesmo, não é? Para ser aceito, mas isso já era antes da pandemia. Risco no sentido de me contaminar? Olha, acho que talvez até menos, viu? Porque é muito mais fácil encontrar o risco de contaminação na ala mais jovem, que se expõe muito mais, não é? Porque um homem de 65, 70 anos, não sei se ele está indo necessariamente em muitas raves. Ele pode ir em raves, não sei se vai em todas, né? Vamos supor. Mas se ele é um grupo de risco, porque ele já tem 70 e a gente tem uma perspectiva, né? Pelo menos hoje em dia, a medicina nos arrasta aí a 100, 100 e tantos anos, precisa ver com que qualidade, né? Mas, enfim. Mas se é a perspectiva da finitude, então eu tenho que dizer o seguinte: eu tiraria a palavra risco, eu tiraria. Eu tiro essa palavra risco porque você não está correndo risco. Isso é o que se espera, é o movimento natural da vida. Então, se o risco é esse, dele ter um tempo menor de vida, a pandemia abreviaria, olha, então serve para ele, serve para qualquer um. O cuidado consigo. O risco seria das mudanças que ele vai ter que enfrentar. Hoje eu estava pensando sobre essa questão
E pensei, falei, puxa vida, o Rubens vai me perguntar provavelmente alguma coisa sobre a questão da sexualidade. Como faz aí a sexualidade aí na terceira idade, etc e tal. Ah, eu acho que, primeiro que os homens Perguntado já, conseguiram... tá? Então, pois é. Então, vamos perguntar sobre Viagra, Tadalafila, etc e tal. Olha o que eu vou dizer. Isso. Usa, meu, que é bacana, é bom, não é? Ou usa nas dosagens que você se adaptar melhor. Use, porque a gente tem isso. O que a gente não tem, e que eu acho que é necessário, e que isso sim seria muito bom, e que não acho que não é uma questão de ter sido pesquisado, porque eu acho que até a descoberta foi meio na base do sem querer, né? Mas eu acho que o que a gente não tem, e que seria muito interessante, era uma medicação que ajudasse, de fato, as mulheres a passar pelas dificuldades que elas vão precisar passar, que é inerente à idade e à passagem do tempo, e dando a elas um conforto tão grande, né, quanto os homens podem ter ao usar uma medicação que vai trazer mais sangue ali para a genitália dele, e que vai fazer com que ele possa ter uma ereção que dê à sua parceira ou seu parceiro, seja lá como for, um prazer maior. E entre as mulheres também, porque se isso houver, problemas que são enfrentados hoje, com o risco de fazer reposição hormonal, por exemplo, muitas vezes, e que tem algumas que não podem, não é? Por N motivos, ou porque já tiveram a patologia X ou Y, não importa, eu acho que seria o ideal, né? Isso seria muito bom, porque daria um ajuste. Eu não sei se os casamentos, por exemplo, isso não quer dizer que os casamentos perpetuariam, mas que de fato seria de uma ajuda muito grande para esse processo de reatualização dos padrões relacionais destes casais, do casal que for, né? Tô aqui, dizendo que não é só um casal heterossexual. A gente está em cima da heterossexualidade, mas acho que a gente precisa sempre incluir, né? Porque aqui tem uma pergunta: o que é impotência masculina, né? Há homens que não têm ou não sentem prazer? De que impotência? Nós estamos falando de sexo, né? Nós estamos falando hoje em dia, a maior parte é impotente, né? Essa é que é a real, né? Nós Acho estamos que esse é um bom ponto, Aquiles, porque você trouxe a palavra potência, em alguns momentos não era potência peniana, potência da sexualidade impotentes. erótica, né? E aí agora você está de novo. Acho que é bom a gente. Você discrimina para a gente um homem potente É. além do pênis. Essa fala, eu vou lhe dizer, isso aí, essa fala não é minha, foi uma troca de cartas lá do Reich na época. Hoje em dia a gente vive muito mais focado na violência do que na potência. Essa é que é a real, né? O grande dano disso que nós estamos vivendo, né? Eu falo, nós estamos, eu estou aqui nos Estados Unidos, não estou aí, mas eu vejo a diferença que já se percebe aqui, como as coisas mudaram, como está mais tranquilo, é um outro ambiente, não é? Um ambiente que tende a nutrir mais as pessoas e trazer mais possibilidades de desenvolvimento futuro, ok? O que eu vejo no meu país, o que eu vejo aí no Brasil, é justamente o oposto. Então, tem o modelo da violência quando você precisaria ter o modelo da potência, e isso não foi feito. Então, a impotência masculina, eu acho que quando eu penso em impotência, eu penso na questão da vitalidade, não é? Então, eu acho que a potência está diretamente relacionada, não adianta só tomar Tadalafila, Viagra, lá o Cialis, não é isto. Isso é uma potência peniana, e tem prazo de durabilidade, não é? Tem prazo não é isso. Você pode ter isto como acessório, mas está impotente. Está impotente.
o caso que a Juscela estava contando, dentre outras coisas, pode estar revelando o quê? Uma impotência, está impotente. Não é que ele possa ser até uma pessoa impotente, é como ela está cansada, ela fala, ela também está impotente. Percebe? Então, eu acho que a gente está falando de vitalidade. Então, como que você pode cuidar da tua vitalidade? É a regra básica, não é? Nutrição boa, sono bom e exercício. E o resto? Bom, se você tiver mais vital, se você tiver mais equilibrado, se seu organismo tiver mais equilibrado, se você buscou ajuda, você tem condições, sim, de passar por esse drama, por essa tragédia que a gente está passando no mundo, de uma maneira aonde você possa usufruir da tua resiliência, que você possa fazer as transformações necessárias. Aquiles, eu entendi que na pergunta do Arthur, ele perguntou dos riscos e você diminuiu um pouco que os riscos, mas parece que a queixa maior ainda é uma certa impotência, né? Os homens que vão tendo a sustentabilidade da sua potência, tanto peniana e às vezes uma oscilação do seu referencial como masculino. A Flávia traz uma questão que eu acho importante, só para a gente voltar em alguns temas que você trouxe. Numa grande parcela de casais com filhos autistas, uma certa ausência da figura masculina, Sim. Pai mais ausente, mãe mais sobrecarregada. Sim. Uma questão cultural, porque temos um certo distanciamento do masculino na educação dos filhos. Tradicionalmente, mulheres educam e, em tese, homens trabalham. O que você tem a dizer sobre essa experiência, sobre isso? O que é um pai potente, então? O que seria um pai potente dentro de uma... E a mãe sobrecarregada, né? O que isso vem nos seus grupos? Esta fala de que a minha esposa me pede muito e eu não consigo demandar. O meu filho tem um trabalho especial e eu preciso demandar, como uma perda da vitalidade masculina, ou ao contrário, isso aumenta o engajamento do casamento, como a Cláudia trouxe aqui, que os avós dela nunca nem tiveram Viagra, tiveram sexualidade até mais velhos e eram encantados um com o outro, né? O que você tem para trazer para a gente sobre os seus grupos em relação à potência do papel do homem, né? Não só como Viagra, mas sim, porque a mulher sobrecarregada. A peniana está falando da sexualidade. Aqui eu acho que é a pergunta da Flávia, não é? Flávia Vini. Uma outra, né? Eu acho que ela fala da referência. Né? Isso, né? Da referência masculina, que é fundamental, porque a mãe está sobrecarregada, porque ela está fazendo um papel duplo. E não é porque o filho é autista, porque também poderia ser com relações aí que o filho não é autista, não é? E esse papel duplo, o que eu acho de mais complicado na ausência paterna é justamente... e no caso de um filho homem, não é ver a questão do masculino através do olhar feminino. Tá certo? Então, percebe? A mesma coisa quando com os valores. São valores. E aí ela tem que ajustar, tendo uma reposição, se a gente pode dizer assim, né? Quer dizer, ela tem que ocupar um lugar que não é o lugar dela, que esse feminino, ela não está numa relação para aquilo, ela está naquela situação. Ela não é o homem da casa. O homem da casa, no sentido, não é a referência masculina. Ela é a referência feminina, a criação daquele filho. Então, claro que fica sobrecarregada, claro que faz falta, claro que é necessária a presença de um pai. A presença de um pai não torna ele o sol que brilha, porque o sol não brilha dia e noite. A gente precisa também do luar. Então, tá certo? E não é só noite, a gente precisa da luz. Né? Mas
tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ter essa compreensão. Se é que eu entendi bem, se eu estou conseguindo... Não, a gente está. Achei rico essa. Queria complementar a pergunta, então. Se um pai que está mais descuidado da educação, da presença, da referência da figura masculina, porque culturalmente ele está mais distante, como você sugeriria para este homem criar novas referências para se reinserir de uma maneira mais potente, vital, dentro desta relação, desse ambiente, lar, né, filhos, como... Porque a história não é que ele não gosta, às vezes ele não tem a referência. Achei importante isso. Quando eu não tenho referência, como eu posso me autoeducar? Isso. Como é que eu vou ser referência para o meu filho? Então, que como a gente... para ele? Né? Então, se eu não tive, como que eu posso? Como que você estimula o outro a ter? Isso, não é? Então, é uma questão de consciência e na relação o casal poder perceber isso e ele, se ele conseguir, poder falar, não é? Dessa dificuldade que ele está enfrentando. Então, esse também vem no meu consultório. Esse também me procura. Esse homem vem e me conta, olha, a minha relação é boa com a minha mulher, não é? Tenho aqui minhas filhas, não precisa ser filho, também tenho filhas, né? Então, e aí o que eu vou observando, muitas vezes nem é essa queixa, hein? Nem é tão direta, ele vem por outros motivos, porque eu estou ansioso, porque eu estou angustiado. Na realidade, ele está ansioso e angustiado com o papel dele, com a referência dele. Olha, a família vai bem, o casamento está bom, mas na relação com os filhos e na passagem que esses filhos estão tendo, dependendo da idade, porque tem uma idade que quem tem filho sabe que é porrada na certa, né? Quer dizer, é dificuldade porque ele está querendo se afirmar, porque ele, né? Ele faz todo um movimento. Muito bem. Porrada nesse sentido, né? Quer dizer, tem um confronto, tem uma maneira. Então, de que maneira isso pode ser resolvido? Então, quando ele vem, eu vou trabalhar diretamente a figura masculina. E aí, invariavelmente, aparece, assim, na história, a falta de referência dele. Então, é quase que uma psicoeducação, vamos dizer assim, né? Você vai lá e vai trabalhar com ele não somente aquilo que ele não teve, mas quais as possibilidades, já que ele também conseguiu montar uma estrutura tão boa, quais as possibilidades que ele acha que ele pode ter e como que ele pode expandir isso, né? Então, esta relação, eu tenho que pensar muito, tenho que ser obrigado a falar aqui uma coisa mais técnica, mas qual é a contratransferência, tá certo? Que eu vou precisar estabelecer com esse homem para que ele possa ocupar esse lugar de uma maneira onde ele se sinta mais confiar. Eu posso te falar de uma coisa que é bacana, isso sim é bom. A resposta. É a resposta e a mudança a resposta, eu poderia dizer quase que é muito rápida, porque à medida que ele vai ocupando o lugar dele, ele também vai dando um alívio para aquele filho que está conflitado, que está precisando. Muitas vezes a briga acontece, as discussões ocorrem, justamente porque ele está carente, eu preciso, e aí, como é que é? Eu estou aqui indo para a vida, né? E eu preciso que você me dê esse modelo. Eu preciso que você me dê um modelo masculino suficientemente bom para que eu possa buscar uma parceria, para que eu possa conhecer uma outra figura, não é? E aí, mais uma vez, a gente volta, porque muitas vezes vem muitas vezes vem uma questão da homossexualidade do filho, por exemplo, que tá certo, que passa por aí. Então, eu acho que tem uma questão da identidade do filho, e quando isso já está definido, porque aqui não é o caso da cura gay, né? Então, como que ele vai poder lidar com essa situação, né? Quer dizer, como que eu faço para estar com ele socialmente, estar com ele dentro da família, não é? Não vai ficar naquela onde foi que eu errei, né? Quer dizer, como que eu vou
poder ajudá-lo e ajudar a si próprio, né? Começa por ele. Avalio que essa mensagem que você trouxe agora serve para todos nós. Eu vejo também na prática homens e mulheres, mães e pais, que têm as suas reacomodações, as suas revisões de referências, Isso. porque seus filhos declararam-se diferentes do planejado. Pode ser na sexualidade, ou algumas vezes estão com grave dificuldade, ou constataram que tem uma dificuldade de droga-adicção, por exemplo, ou uma filha que está vivendo a sexualidade de uma maneira com liberdade e violência junto, então, dissociada de... Então, eu acho que isso traz grande riqueza, mas dor também para aquelas pessoas. A Rafaela traz uma questão que eu acho que ficou rico isso que ela disse, que reconstruir qualquer relação é um desafio grande, mas todo mundo tem que ter algum nível de interesse na reorganização. Sim. Nos seus homens de grupo, às vezes eles levaram proposta de reorganizar e as mulheres não conseguiram aguardar o seu tempo e se separaram, por exemplo? Porque você trouxe o cartão vermelho da mulher, né? Mas você não trouxe o cartão, o homem que não deu tempo, né? Olhando. Sim. Sim. E houver mulheres, sim, que se separaram. Se disseram para eles, não quero mais. Desse jeito não vai funcionar. Tem casos de mulheres que se apaixonaram por outra pessoa. E aí você tem que trabalhar com ele a questão da separação, como é que ele vai abandono, a resiliência dele e se sustentar e partir. Vamos para frente, vamos para outro relacionamento. E nesse outro relacionamento é fundamental, porque ele tem a grande possibilidade de reorganizar-se com uma outra pessoa que muitas vezes, justamente por ser diferente, e a gente precisa ter muita atenção, voltamos nos dias de hoje, de conseguir conviver com as diferenças. Então, não é mais a visão monocular, mas é uma visão binocular, né? Que a gente pode incluir as diferenças, né? Eu acho que é isso. Ele resgata e refaz a vida dele. Ou ela resgata, sei lá, Jussara, e refaz a vida dela, por exemplo. A Mary está trazendo uma pergunta de que, às vezes, essa fuga, né? Esse abandono, essa fuga, seria a dificuldade de se posicionar para fazer uma separação, de sustentar a separação, que talvez... vou colocar não para a Jussara, mas para qualquer pessoa, né? Vamos esquecer, mas pode caber. Eu falo, eu me surpreendo, mas é alguém que já tem uma relação, já está estabelecendo um outro fluxo afetivo, erótico, numa outra relação, pode ser homo ou heterossexual. E a maneira como eu me separo é pelo abandono e pela fuga. Isso traz, em alguma dúvidas para você, ou referências, que talvez esse homem, o pai dele, ou alguém que tenha feito algo semelhante? Existe padrão nisso? Não, eu acho que não. Mas parece bastante, mas eu não digo que é uma condição. Não é uma condição, mas sim. Você estava falando, eu estava aqui pensando que eu quero me desculpar com a Jussara mais uma vez, porque acabei falando uma coisa que eu acho que nem tão boa, né? De ter dito, então você vá à luta, né? Estou falando de um jeito... A Jussara agradeceu a gente aqui, acho que mas porque aí eu estaria interferindo nos sentimentos dela e tal, e eu não posso fazer isso. De qualquer maneira, em relação ao que a Mary estava perguntando, eu acho que sim, eu acho que não é uma condição, mas eu acho que é algo que sim, surge. E isso, quando você trabalha a questão da individualidade, né, de cada um, quando esse homem se acomoda dentro do consultório, quando ele consegue, de fato, estabelecer
essa possibilidade contigo. Fica claro, muitas vezes volta, né? Muitas vezes até volta a rever. Não digo que volta a rever o relacionamento, por exemplo, né? Mas volta a rever suas escolhas, por exemplo. Que é a mesma coisa quando tem a separação e você conhece uma nova pessoa e você vai, enfim, vai fazer toda uma reorganização da sua vida. Tem um custo? Claro que tem um custo. Vai depender de como você fez, a fala clássica, né? Como você fez as suas passagens. Às vezes é difícil no começo. Você chora na rampa, mas depois você vai abrindo um universo, né? Você vai abrindo um portal de possibilidades. Isso também tem uma riqueza intrínseca, que é eu poder começar um novo relacionamento com uma nova pessoa que talvez naquele momento e naquele momento da tua existência te dê oportunidade de fazer, inclusive, grátis enfim, né? Assim como o retorno depois de um choque desses, né? Para enfatizar, faz com que esse casamento possa melhorar muito e que ele possa falar com o outro sobre. Aí a gente pode falar sobre tudo, falar da sexualidade que não estava boa, falar da relação da pessoa como mãe, né, que só era mãe, né? Esqueceu, foi esquecendo de mim, né? Foi deixando de lado, sem chororô, sem que né? Não, de fato, aquilo ali interferiu mesmo, né? E o outro poder entender de que tem que dividir o filho, meio a meio o negócio, cada um. E homens, a mesma coisa, Rubens, homens que se tornam mãe. Cara, pega os filhos e isso parece só ele pode cuidar, só ele sabe cuidar. Não é assim, né? Não é assim. Filho precisa de pai e mãe, né? Queria trazer uma questão da esfera da sexualidade, pesquisa que vem, né? Então, né, nessa revista indexada, eles fizeram uma pesquisa com 500 casais europeus, heterossexuais. E eles perguntaram a duração do sexo até o orgasmo. Durou de 33 segundos a 44 minutos. A média foi 5,4 minutos, na Turquia 3,7, mas era idealizada como uma relação sexual de 25 minutos, tanto por homem como por mulheres. Os autores, eles concluíram que a relação sexual, se for considerada pela penetração, talvez entrar nisso, mas eles consideram que a relação sexual é o que existe antes da penetração, então eles entenderam que talvez os casais estejam se reencontrando mais, que é muito curto o tempo de atividade sexual. A pergunta é a seguinte: tem a queixa da ausência da libido na pandemia, é uma queixa do consultório, porque também a casa ficou mais tumultuada e a privacidade ficou menor dentro daqueles casais que os filhos invadem quarto, as divisas, né, do íntimo, privado, em relação ao familiar. E essa queixa das pessoas, dos casais, levando à ausência da sexualidade, isso pode ser, no seu ponto de vista, um sintoma ou é uma adaptação à situação? Sintoma do casamento, a ausência da atividade sexual, uma adaptação que eu dou conta. A Organização Mundial de Saúde, no começo da pandemia, sugeriu para as pessoas se masturbarem, porque não era para encontrar as pessoas. Então, jovens, né, a gente fala da sexualidade do casal, mas hoje o jovem não está podendo, está vendo todo mundo com máscara, não pode pegar, não pode abraçar, não pode beijar, e a gente aqui no Brasil tem um pouco a história às avessas disso. Então, a gente tem hoje, e tenho no case do consultório, uma mulher, um casal heterossexual, ela com a dificuldade de menopausa, uma dificuldade de secreção vaginal, e uma casa mais aberta, e isso foi mitigando a exposição sexual, menos relações sexuais.
ele diz que aquilo já era um sintoma que o casamento estava mais difícil. E quando ele reclamou, a gente anima, né? Vai lá e faz uma psicoeducação, na verdade, educação em saúde, uma comunicação para a relação. Elas foi se cuidar para que ela também pudesse estar em condições de ter a relação sexual. Então, tudo isso que eu trouxe são esferas que vêm também pela abordagem da sexualidade e que horas eu vou estar mais exposto e horas não. E tem homens que têm mais ou menos dificuldade de lidar com isso. Sim. Nos seus grupos, na sua experiência, como que você aborda? Vamos lá por partes, que é uma longa pergunta, vamos ver se eu vou conseguir lembrar de tudo. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é assim, eu não sou sexual. Então, vamos partir daí. Mas... Na relação sexual, né? Eu introduzi a mulher. Mas assim, ó... Eu não conheço a pesquisa. São pesquisas, né? Eu penso que, na realidade, você falou uma coisa, Rubens, que eu tinha me referido agora há pouco. Eu acho que a mulher, quando for buscar ajuda para a sexualidade dela, não tem que se preocupar somente por causa da relação sexual ou porque as dificuldades que aparecem no meu parceiro. Ela tem que se preocupar com o orgasmo, que se preocupe com o orgasmo dela primeiro, que ela tenha prazer, que ela se sinta confortável. Agora, ela tem que procurar, né? Ela não pode esperar cair do céu, porque se for esperar cair do céu com a idade que ela está, acho que ela vai viver, não vai chover na horta dela, né? Vamos dizer assim. Então, não, você está falando da dificuldade hormonal, da reposição, sim, de algo que dê resposta sexual orgânica, né? Mesma coisa, o homem foi lá buscar e encontrou uma ajuda. Então, o que eu acho que é fundamental, que a gente precisa olhar, é que eu não conhecia esse tempo aí, de segundos, né? 33 segundos, estou falando de ejaculação precoce, 44 minutos, uma coisa que o cara... Não, eu não sei como é que é, né? Como é que é no Japão? Depois eu te mando o artigo. Mas olha só, é uma revista, porque na realidade, em pesquisa, vem uma variabilidade cultural e local. Na verdade, a pergunta era só para dizer... Às vezes, o que a gente imagina que é muito importante na vida sexual, às vezes é menos. E a hora que vai relacionar entre o que eu desejo consumir e o que eu estou vivendo na minha vida, às vezes, quando a gente olha, né, dentro do consultório, é isso. O que é uma vida sexual satisfatória ou satisfeita, em que repercute no todo, na relação, na saúde mental e etc. E tal. Essa que é essa história. Uma pergunta que os casais costumam fazer. Será que eles conseguem perguntar um ao outro sobre o ritmo sexual de cada um? Será que não é mais fácil brincar e dizer, você quer comer toda hora, o outro, não, você não quer... Como que é? Será que dá para ter essa conversa? Será que a gente pode chegar num denominador comum? Outra coisa, a questão da sexualidade, ela no momento do ato sexual, em que as fantasias, ou que como que aparece o seu tesão e o tesão do outro, como é que isso fica demonstrado, é a grande oportunidade. A gente não pode esquecer que o momento daquela que recebe, daquele que penetra, ou da maneira como for feito o sexo, porque aí tem o fato de ter uma relação masculina ou homossexual, necessariamente não passa pela penetração, né? Então, a possibilidade do carinho, do afeto estar presente, do desejo ser alimentado. E a gente, no caso da heterossexualidade, é um momento de maior intimidade, porque estamos unidos um dentro do outro com a possibilidade da realização, inclusive, de um outro ser. Tá certo? É de uma magia, de uma beleza, não é? Então, Rubens, eu acho que tudo passa pela relação, pela comunicação e pelas pessoas suportarem, aguentarem, e aí elas precisam olhar a própria história da sexualidade delas, para poder compreender melhor a demanda do outro
e não transformar aquilo no, não quero falar sobre isso, não vamos discutir, não vamos... Não, eu acho que a gente precisa ter essa clareza, que é um momento de maior intimidade, e na maior intimidade eu tenho que olhar para aquilo que é bom para mim e aquilo que também é bom para o outro. Ué, não tem os homens que acham que o valor para ele é quantos orgasmos a mulher dele teve, né? A pessoa que está com ele, ou o companheiro, não é? É como os meninos que iam nas festas, e quantas eu beijei hoje, lembra da história do beijo, quando começou o beijo, porque não tinha questão da sexualidade, ia lá e beijava não sei quantas, quer dizer, era um beijo indiscriminado, desconectado de relação, de afeto, bem violento. Enfim. Aquiles, eu acho que a gente falou um pouco, você trouxe bastante experiência, os homens sofrem, os homens têm dificuldades e fragilidades, as grandes dificuldades das relações afetivas podem se transformar, às vezes, tanto na questão de serem bons cuidadores, mas também de abandonar e saírem de suas relações afetivas, e que tudo isso, hoje, em pandemia, a gente tem orientado que as pessoas possam se cuidar, demorar um pouco mais nas suas tomadas de decisões, buscar ajuda médica para tomar medicações, caso tenha alteração de sono, de humor, como a gente recebeu essa informação aqui, né? Esse padrão de mudança de humor, de ansiedade, de dificuldade de dormir, uma pessoa que dorme muito, consumo maior, isso chama a atenção de que a gente tem que cuidar. A gente está chegando ao fim, e eu gostaria que tinha mais algumas perguntas, mas deu a hora. Sim. Você é um homem sênior, um profissional que tem toda essa experiência. Para esse momento, né, você aí nos Estados Unidos está passando um outro momento. Para nós aqui no Brasil, um profissional da saúde que está fazendo seus atendimentos, que recados na sua experiência de psicoterapia clínica você pode deixar para todos nós, né, mas principalmente homens, mulheres, cidadãos brasileiros, para esse momento, em relação à sua saúde mental e também o bom convívio com a sua saúde sexual, independente se está mais ativo ou menos ativo. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é completamente fora daquilo que normalmente se vivia, né? A gente não sabe como as coisas vão andar daqui para frente, o que aconteceu, mas uma coisa é certa: buscar ajuda, buscar apurar sua resiliência, não é? Porque vai precisar mesmo para se adaptar àquilo que for existir aí na frente, mas buscar ajuda. Eu acho que essa ajuda psicoterapêutica, do psicofármaco, se for o caso, da abordagem corporal, que no meu caso, que eu acho que é naquilo lá que eu acredito. E, fundamentalmente, que haja uma intenção em olhar para si próprio, rever a sua própria história, olhar no teu presente, como que você está agindo, que maneiras você poderia trazer para que pudesse estabelecer uma relação familiar, uma relação com o parceiro, uma relação com a vida, de uma maneira muito mais humana, muito mais amorosa, né? Porque eu acho que é o que mais se carece hoje em dia, é de humanidade, de alegria, não é? E de amorosidade. Eu acho que isso é fundamental. E saber buscar ajuda. A gente não consegue fazer tudo, não é? Eu como terapeuta, passei anos buscando também, fiz as minhas terapias, não é? Busco ajuda, estudando, busco ajuda, tendo sempre para que eu possa também ajudar o próximo, né? Então, é nisso que eu acredito. Falta olhar as nossas deficiências e dar uma
curso. Eu quero Aqueles... agradecer, viu, Rubens? Foi muito bom estar aqui. Eu que agradeço, nós aqui da BMPP, a doação de tempo, a ajuda, né, a importância de todos nós. O recado que eu pedi para deixar para a Jussara é que tudo nos apoia, né? Não existe uma história de alguém que não nos afeta, né? E às vezes não ter solução não significa que não está em transformação, como você bem trouxe. E o respeito e o afeto, acho que tem a ver. Quando a gente perde o humor, a gente está perdendo um pouco o respeito e a afetividade, a gente precisa buscar ter essa vigilância. A semana que vem, a gente vai falar com a doutora Daniela Rosa, ela está capitaneando aqui a vacina brasileira, ela é do Departamento de Imuno, da Unifesp, e ela vai contar para a gente sobre os riscos se existem riscos, como está sendo a fabricação da nossa vacina aqui, não é exatamente e como trabalhar o sistema imune. E gostaria de convidar, se você puder participar, sempre as questões são ricas. Então, e para nós, aqui, o que você trouxe como homem, como profissional, muito, muito bom ter essa escuta e palavras afetivas, calmas, tranquilas, para esse momento que para tantas pessoas estão em tormento, conflito ou em sofrimento. Então, que você fique bem, tudo de bom. Obrigado a todos pela presença, obrigado pelas perguntas e a participação de amigos divulguem. Espero vocês no próximo sábado. Até lá.